Olá pessoal, essa nossa aula é a aula número 9 e é uma aula de continuidade à aula número 8. Então, se você está assistindo a aula agora, assista primeiro a aula número 8, que é sobre o trabalho temporário. Essa aula é uma aula de continuidade. Como o tema é um tema muito complexo, não deu para eu abordar esse tema numa aula só, então eu estou gravando como se fosse uma parte 2 dessa aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas do trabalhador temporário e a responsabilidade da empresa tomadora de serviço. Só relembrando, vamos trazer aqui uma rápida revisão sobre o tema. Se você está aí com o meu manual de trabalho da Saravia, é só abrir na página 127 que você tem um recapitulando, uma sinopse sobre o tema. E aí nessa parte eu trago para vocês, primeiro, o conceito de trabalho temporário, que é uma relação trilateral, empresa de trabalho temporário, tomadora de serviço e trabalhador temporário. Eu trago em que hipóteses legais eu posso contratar trabalho temporário, relembrando o que a gente viu na aula anterior, substituição de pessoal e demanda complementar de serviço. Lembrando que acréscimo extraordinário de serviço foi alterado, essa expressão, pela Lei 13.429 de 2017. Então agora é demanda complementar de serviço. Estudamos também na aula anterior que o prazo é de 270 dias, consecutivos ou não, porque eu tenho um prazo de 180 dias, consecutivos ou não, e uma prorrogação de mais 90 dias, também consecutivos ou não. Então, na totalidade, eu posso ter o mesmo trabalhador, o João, pelo prazo de 270 dias, consecutivos ou não. Estudamos também na aula anterior que é possível, após o término desse contrato de trabalho temporário, celebrar um novo, só que eu tenho que respeitar uma quarentena de 90 dias. Agora a gente vai estudar os direitos do trabalhador terceirizado, então do trabalhador temporário. Na verdade, esse trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos que qualquer trabalhador. Porque, vamos imaginar uma empresa de trabalho temporário, a GELRE, Manpower, tem tantas outras aí no mercado. Para essa empresa, vamos imaginar no caso da GELRE, o João, ele é empregado, ele tem carteira assinada, então ele tem todos os direitos trabalhistas. A Lei 6.019, ela pontua esses direitos trabalhistas lá no artigo 12, eu trago aqui no meu manual, na página 123, onde o artigo 12 da Lei 6.019 diz que os direitos trabalhistas do trabalhador temporário são remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria, é o que a gente chama de salário equitativo. O trabalhador temporário, como ele vai substituir um outro trabalhador, ele não pode ganhar menos do que o trabalhador que ele está substituindo. Então, se eu tenho lá uma secretária que ganhava R$ 1.400, eu tenho que ganhar um salário equitativo, um salário próximo, R$ 1.350, R$ 1.410. Não tem sentido eu substituir alguém e ganhar R$ 1.100. Então, esse é um direito do trabalhador temporário, salário equitativo. Além disso, jornada de 8 horas, férias proporcionais, DSR, adicional noturno, indenização por dispensa, seguro contra acidente, proteção previdenciária, está tudo lá no artigo 12 que eu estou lendo aqui para vocês. Uma dúvida que a doutrina teve logo que saiu a Lei 6.019 é se esses direitos seriam taxativos ou ilustrativos, ou seja, o trabalhador temporário só tem estes direitos? A doutrina reconheceu que é simplesmente ilustrativo. O trabalhador temporário, como ele é registrado como empregado, ele tem todos os direitos trabalhistas igual a qualquer outro trabalhador, tá? E eu trago aqui a posição da Alice Monteiro de Barros, onde ela afirma exatamente isso. Ela diz: os direitos previstos no artigo 12 da Lei 6.019 são meramente exemplificativos, sendo-lhe deferidos outros típicos de qualquer empregado, desde compatíveis com essa modalidade de contrato. Então, o trabalhador temporário, ele tem todos os direitos trabalhistas, ele é empregado da empresa prestadora de serviços temporários e, como qualquer trabalhador, ele tem todos os direitos iguais a qualquer trabalhador. Bom, e por fim, eu gostaria de falar sobre a questão da responsabilidade da tomadora de serviços. Então, vamos imaginar que a Nestlé contratou a GELRE. E vamos imaginar que a GELRE quebre, feche as portas e simplesmente não pague os direitos trabalhistas do trabalhador temporário do João. Qual é a responsabilidade da Nestlé?
A Lei 6.019, ela trazia a regra geral no sentido de que se houvesse falência da empresa de trabalho temporário, a tomadora de serviços respondia solidariamente. Então, a Lei 6.019 só trazia essa previsão em caso de falência. E se não fosse falência? Se fosse um mero inadimplemento de obrigações trabalhistas? Aí a Lei 13.429, ela acabou complementando essa questão, introduzindo lá no artigo 16 a chamada responsabilidade subsidiária. Então, se você pega lá o artigo 10, parágrafo 7º, que foi alterado aqui na 6.019, está expresso agora que a tomadora de serviços, em caso de mero inadimplemento dos pagamentos, responde subsidiariamente. Então, primeiro eu busco executar a empresa de trabalho temporário, a GELRE. Se ela não paga, se ela não tem condições de pagar, eu vou lá e tento executar a tomadora de serviços, por exemplo, a Nestlé. Então, em resumo, se é caso de falência, é caso de falência da empresa de trabalho temporário, responsabilidade solidária. Nas outras hipóteses legais, com exceção de falência, responsabilidade subsidiária. O TST já vinha entendendo dessa forma na súmula 331, inciso 4º. Então, independente de expressa previsão legal, os nossos tribunais já entendiam que nas demais hipóteses legais, a responsabilidade da tomadora era subsidiária. Tudo bem? Então, recomendo aqui, finalzinho da nossa aula de hoje, que você, de novo, faça uma revisão do quadro sinopse que eu tenho lá no meu livro, na página 127. Ok? Espero que tenham curtido mais essa aula. Se inscrevam aqui no meu canal e encontro vocês na nossa próxima aula.